Cristo esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Convido os irmãos a estarem de pé neste momento. E eu quero lembrá-los do que disse o salmista lá no Salmo 122, quando ele disse: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E é com esta mesma alegria que eu convido você a desligar o seu telefone, para que nós possamos ter um momento de oração e logo em seguida nós possamos entregar o nosso louvor a Deus. Pai amado, santo e eterno Deus, obrigado, Pai querido, por mais um culto. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos em Tua casa, Pai amado, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome e entregarmos a Ti, Senhor, o nosso melhor culto, o nosso melhor louvor, toda a nossa adoração a Ti, Pai querido, pois este é o motivo pelo qual estamos aqui. Que o Senhor receba o nosso louvor e que suba como aroma suave e agradável ao Teu trono, Pai. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, meus irmãos. Certamente o Espírito de Deus habita em meio ao seu povo. E diz as Sagradas Escrituras que aonde dois ou mais estiverem em seu nome, ali ele se faz presente. E sim, meus irmãos, Deus está aqui. O Espírito Santo que habita em você e em mim se faz presente em nosso meio. Louvado seja Deus. Descanse em Deus, pois Ele tudo pode. Entregue a sua vida, entregue a sua alma. Senhor,
dificuldades se levantam, irmãos, e é verdade, muitas dificuldades têm se levantado, mas nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que por maiores que sejam as ondas, mas acontece que as ondas não têm eficácia nenhuma contra o nosso Deus. Aquelas ondas tentaram naufragar aquele barco em que o mestre dormia, mas ao comando da sua voz, o vento cessou, o mar se acalmou e houve grande bonança, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem tem a última palavra é Deus. É Ele quem governa tudo. É Ele quem governa todos. A última palavra, meus irmãos, sempre vai ser a de Deus. Louvado seja. Diz as Sagradas Escrituras, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que somos, irmãos, vem de Deus, porque foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou pelo poder da sua palavra. Vamos sentar, meus irmãos. Mais uma vez,
noite chuvosa. Louvado seja Deus. Todas as coisas cooperam para o quê, meus irmãos? O bem do quê? Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. No final de tudo, o nome do Senhor sempre vai ser glorificado. Nós não temos nenhuma dúvida disto. Pode ter chuva, pode não ter chuva, mas o mais importante é que nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Certamente os irmãos viram que nós estamos tentando fazer o conserto do telhado. Já começamos a mexer nele. Agora, queridos irmãos, me permitam lembrá-los mais uma vez. Este serviço que está sendo feito, ele tem um custo. E eu queria lembrar aos irmãos que esse custo está sendo pago para a honra e glória de Deus. Mas, mais uma vez eu digo a vocês, eu conto com o comprometimento e com a fidelidade da igreja. Porque tudo que nós fazemos aqui, sabemos que é para Deus, mas tem um custo. E esse custo está sendo pago por nós, pela igreja. Então, neste momento de dízimos e ofertas, eu convido os irmãos a que sejam generosos, a que aquilo que Deus colocar em seu coração, que você dê com generosidade, dê com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, não aquilo que vai lhe faltar, mas que você seja generoso em nome de Jesus. Irmão Francisco, por favor, você pode entregar, meus irmãos, os envelopes de dízimos e ofertas, por favor. O sol, a lua, você pode entregar, por favor, meu irmão. Senhor Deus, te agradecemos pela vida de cada dizimista, Pai, pela vida de cada ofertante, e que a tua santa prosperidade bíblica, Senhor, seja derramada sobre o teu povo, que o Senhor faça multiplicar, meu Deus, estes recursos, para que esta igreja continue sendo fiel às contas, continue sendo fiel, Senhor Deus, aos serviços que estão sendo feitos, para que no final das contas o teu nome seja glorificado, Pai amado. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para que domingo à noite, nosso culto público a Deus às 18 horas, nós estejamos todos reunidos aqui. Continuo pedindo também, meus irmãos, que vocês continuem trazendo alimentos. Estamos agora no final do mês, daqui a pouco as compras de mês vão ser feitas. E que você se lembre que tem pessoas que estão precisando desses alimentos. Então, mais uma vez, este cuidado que o povo de Deus tem uns para com os outros. Então, eu convido a você, traga 1 quilo de alimento, traga o que você puder, porque certamente aquilo que não está lhe fazendo falta,
vai abençoar muitas outras famílias. Acredito que os irmãos tenham visto lá na cozinha da igreja o bebedouro que se encontra lá. Foi uma bênção, um presente que a igreja recebeu. E mais uma vez, meus irmãos, nós percebemos o cuidado de Deus para com esta igreja. As coisas estão caminhando, com algumas dificuldades, com algumas lutas, é verdade, mas o povo de Deus é perseverante. Eu posso ouvir um amém? O povo de Deus é perseverante, meus irmãos, e a gente não vai desistir até que tudo esteja do jeito certinho, em nome de Jesus. Dito isto, abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E quando os irmãos encontrarem, por gentileza, fiquem de pé. Nosso irmão Davidson, você pode fazer a leitura, meu irmão, por favor? Do 1 ao 10. Peraí, só um minutinho, meu irmão. Venha para cá, por favor, que é para poder a sua voz ser ouvida. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Amém. Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. E que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que esta iluminação tão necessária para nossas vidas, e nós possamos sair daqui hoje, não da mesma forma como entramos, Pai, mas que nós possamos sair daqui da Tua casa hoje, transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os pais que têm crianças aqui em idade escolar, eu sei que nós temos aqui Patrícia, Cícera, quem mais? Mari, daqui a pouquinho também. Tem mais alguém? Não, né? Então, minhas irmãs, o objetivo de todo pai e de toda mãe, no começo do ano letivo, é que seus filhos,
quando estão indo para a escola, que eles possam começar o ano e que no finalzinho do ano letivo vocês possam ter o privilégio e a alegria de ver os seus filhos passando de ano. Sim ou não? Mas acontece, irmãs, que durante todo esse ano é necessário que vocês vão tendo informações sobre os filhos de vocês. Acontece que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o pai sai de manhã cedinho para ir trabalhar e só volta muitas vezes no final do dia ou já à noite. A mãe, para que a renda da família melhore um pouco, também precisa sair para trabalhar. E acontece que fica o filho ou os filhos ou o dia todo na escola, ou então muitas vezes, quando são dois filhos e um é mais velho do que o outro, acontece que às vezes o filho mais velho precisa levar o irmão para a escola ou às vezes buscar o irmão na escola. E acontece isso muito, irmãos, acontece isso demais. Porque como pais zelosos e cuidadosos que vocês são, vocês querem o melhor para seus filhos. Com todo o amor, com toda a dedicação e com muita preocupação, vocês querem ter informações dos seus filhos de como anda a situação deles, o aprendizado na escola. E o texto que nós lemos hoje nos diz a mesma coisa. Porque Paulo, sendo ele pai na fé desses crentes em Tessalônica, ele envia Timóteo para que veja como é que se encontra o estado da fé desses crentes de Tessalônica. Acontece, irmãos, que Paulo já não se encontrava mais em Tessalônica. Nós lembramos das últimas mensagens, das últimas semanas, que Paulo, por ter sido perseguido em Tessalônica, ele vai para Bereia. Mas acontece que quando ele chega na Bereia, ele continua sendo perseguido. Daí então, Paulo deixa Silas e Timóteo na Bereia e ele caminha para Atenas. E quando Paulo chega em Atenas, ele se depara com toda aquela idolatria dos atenienses. E isso deixa Paulo muito indignado, a ponto de confrontar aquelas pessoas. E depois dessa viagem, Paulo, que quando estava em Atenas, ordenou a que Timóteo retornasse a Tessalônica, e Paulo agora caminha para Corinto, da onde nós sabemos que ele escreveu esta carta. A grande questão, meus irmãos, é por que Paulo mandou Timóteo para regressar à igreja de Tessalônica? Porque nós muito bem sabemos que era necessário que Paulo mandasse um homem preparado. E Timóteo era este homem. Como diz os versos seguintes que vão discorrendo aí neste capítulo 3, Timóteo era um ministro de Deus, que tinha autoridade dada pela parte de Deus. Ele tinha instrução na palavra, porque o próprio Paulo já havia treinado Timóteo, já havia preparado Timóteo. Este jovem pastor missionário tinha todas as qualificações para que ele retornasse à igreja de Tessalônica, para que ele encorajasse aqueles irmãos, para que ele instruísse na palavra os irmãos em Tessalônica. Timóteo tinha o preparo para que ele pudesse consolar, confortar, e se fosse necessário, Timóteo também tinha autoridade para advertir aqueles irmãos. E aí, meus irmãos, pensando nesta mensagem, eu me lembrei, quando os pais, eles têm um filho mais velho, e aí eles mandam, Patrícia, o filho mais velho pegar o filho mais novo na escola. Aí olha o que acontece, meus irmãos. Quando os pais perguntam para o filho mais velho, mas e o pequeno? Ele aprontou na escola? Aí o filho mais velho vai dizer, mãe, nem preste atenção. Aí o filho mais velho vai dizer,
A mãe vai perguntar para o filho mais velho: e Juninho, eu vou chamar de Juninho. E Juninho brigou na escola? Aí o irmão mais velho vai dizer: mãe, nem perguntei. Aí lá vem a mãe, né? A professora disse alguma coisa de Juninho? Aí o filho mais velho vai dizer: mãe, eu não passei nem perto da professora. Aí por último, a mãe, que já está começando a se irritar, ela pergunta: mas o lanche que foi colocado na lancheira, Juninho comeu? Aí o filho mais velho vai dizer: mas mãe, joguei a lancheira lá em cima da pia da cozinha, não prestei nem atenção. Mas aí a mãe pergunta: mas você não pergunta nada? Qual seria a resposta do filho mais velho? A senhora não mandou perguntar nada. Aí o que é que a mãe faz nesse momento? Se a mãe e o pai não podem pegar o filho mais novo na escola, minhas irmãs, se trabalham o dia todo, se o irmão mais velho não está dando conta do serviço, quem é a pessoa mais bem preparada que a mãe pensa nesse momento? O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, o irmão mais velho não está dando conta do serviço. Quem é? A avó. Porque, minhas irmãs, não tem pessoa mais bem preparada nesse momento do que a avó. Porque a avó vai chegar na escola e vai olhar se o neto está com o joelho arranhado. A avó vai olhar se a criança está com a roupa suja. A avó vai perguntar à professora se Juninho fez a tarefinha da escola, se Juninho estava prestando atenção na aula, se Juninho comeu a comida toda da lancheira, se os coleguinhas gostam de Juninho. E no caminho de volta, a avó ainda vem perguntando para o neto ou para a netinha: e meu filho aprendeu na escola? Meu filho brincou de quê? E quando chega em casa, minhas irmãs, essa mesma avó, porque olha, vó que é vó, irmã Dorinha, quando o neto pequeno chega em casa, aí a avó vai lavar o uniforme do neto, a avó vai dar banho no netinho, a avó vai preparar um lanchinho, porque meu menino está com fome. A avó ainda vai perguntar se o meu bebê quer um cafunézinho. E para terminar o serviço, a avó ainda vai esperar a filha chegar para poder passar todo o relatório. Porque vó que é vó, ainda arrisca ela fazer a janta para a filha. É por isso, trazendo essa comparação, é por isso que Paulo envia a pessoa mais bem preparada que ele tinha naquele momento, e era exatamente Timóteo. Paulo deu uma missão específica para Timóteo, meus irmãos. Era para que ele observasse como é que se encontrava o estado da fé daqueles tessalonicenses. Porque o que nós não podemos nos esquecer é que aqueles crentes estavam sofrendo perseguições. Ainda que Paulo tivesse ido embora, muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas tribulações aqueles crentes estavam passando. E ninguém melhor do que Timóteo, que era um pastor, para que instruísse aqueles crentes, para que trouxesse uma palavra de conforto. E como diz aí o versículo 5, o cuidado que Paulo tinha com aqueles filhos na fé dele, é para que a fé deles não esmorecesse, para que o tentador não viesse prová-los, e todo aquele trabalho, 3 semanas de pregação intensa, com tanta luta e perseguição, simplesmente não fossem jogados fora. Este era o cuidado de Paulo. Esse é um cuidado pastoral, meus irmãos, que nós temos para com aquelas ovelhas que estão sob nosso cuidado. Para que estas pessoas, esses crentes, estes filhos na fé, eles não se sintam desamparados, eles não se sintam esquecidos, porque Paulo nunca se esqueceu deles. Timóteo tinha esse cuidado de consolar aqueles que precisavam, de confortar, de dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança.
E quando necessário era, às vezes até um puxãozinho de orelha, com todo amor, mas com toda firmeza. Quando nós sabemos que existem pessoas na igreja, e nesse momento de pandemia em que nós estamos passando, e nem sempre nós conseguimos ter todos os membros da igreja reunidos, por toda uma série de questões. E nós nos entristecemos, irmãos, porque nós nos alegramos quando percebemos essa igreja cheia. Embora que ultimamente, com pandemia, isso não seja mais possível. Mas nós sentimos falta, irmãos, daquela comunhão que nós tínhamos aqui na igreja, com os cafés da manhã que nós fizemos, com o almoço que nós fizemos. Isso tem trazido uma saudade, às vezes uma angústia, uma tristeza no coração do pastor. Porque nós queremos isso de volta, mas pelo cuidado, pelo zelo pastoral, isso não tem sido possível no momento. E Timóteo, melhor do que ninguém, tinha essa qualificação para trazer todas essas observações em sua mente, em sua memória, por causa do seu olhar pastoral. Ele teve todo esse zelo. Mas aí então, irmãos, depois dessa missão dada, e aqui na igreja, nós estamos tendo também este cuidado. É por isso, irmãos, que nós ligamos, e é por isso que eu tenho encorajado os irmãos a ligarem uns para os outros. Hoje eu estava ligando para uma pessoa da igreja, ou melhor, eu liguei para uma pessoa da igreja, e eu estava encorajando essa pessoa a que ligasse para os outros. Porque quem não gosta de receber uma ligação, irmãos? Talvez naquele momento tão complicado, naquele momento de tristeza, então o telefone toca. E a primeira frase que nós ouvimos: Deus te ama, irmão. Deus te ama, irmã. E isso traz um certo conforto para o nosso coração. Não deixemos, meus irmãos, de fazer, por exemplo, chamadas de vídeo, uns para com os outros, para termos um momento de oração uns com os outros, para nós podermos nos alegrar uns com os outros, e se necessário for, até chorarmos uns com os outros, intercedermos uns pelos outros. Isso é uma família de fé, isso é ser igreja. E esse era o cuidado de Paulo para com aqueles crentes de Tessalônica. Mas aí então, meus irmãos, diante deste objetivo que Timóteo foi cumprir em Tessalônica, agora Timóteo regressa. Não mais para Atenas, mas agora Timóteo vai para Corinto, aonde ele ia se encontrar com Paulo. E para grata surpresa de Paulo, quando Timóteo regressa, ele começa trazendo belas e grandes informações. Nós vimos nas últimas semanas que aquela igreja de Tessalônica se transformou em uma igreja modelo. Uma igreja modelo porque aqueles crentes tinham uma fé operosa. Aqueles crentes tinham um amor abnegado por Deus e pelo próximo. Aquela igreja tinha, meus irmãos, uma firme esperança na vinda de Cristo. E Timóteo estava trazendo todas estas boas informações para Paulo. Timóteo disse que aqueles crentes eram perseverantes. Mesmo com toda luta, com toda perseguição, ainda assim eles estavam glorificando a Deus. Crentes maduros, mesmo que passem por lutas e dificuldades, ainda assim, Carol, nós glorificamos a Deus. Porque mesmo em lutas, ainda assim Deus continua no controle de todas as coisas. E aí eu fico pensando na avó, minhas irmãs. Eu vou chamar essa avó de Dorinha, porque é o padrão perfeito dessa avó. Aí chega a avó Dorinha e espera a filha chegar. E quando a filha chega, aí a avó Dorinha começa dizendo: olha, a professora disse que Juninho é tão inteligente.
A avó Dorinha começa a dizer que a professora falou que Juninho faz as tarefinhas em primeiro lugar. A professora disse que Juninho é o mais inteligente da turma, que os coleguinhas gostam muito dele. E eu fico vendo a cara da mãe e do pai de Juninho. Só não passa do teto da casa porque tem as telhas e não deixa eles passarem. Porque é assim que todo pai e toda mãe se sente quando alguém chega e começa a elogiar os seus filhos. É ou não, irmãs? É desse jeitinho, Cícera. Os pais e as mães ficam com um sorriso que vai de orelha a orelha quando alguém chega e começa a elogiar os seus filhos. E se não bastasse isso, a avó Dorinha disse que no caminho de volta da escola para casa, aí Juninho disse: vó Dorinha, eu tô com tanta saudade de painho. Eu tô com tanta saudade de maninha. E quando vó Dorinha conta isso para a filha dela, aí acabou-se. Sobe mais do que balão. A alegria do pai e da mãe é tão grande que se não segurar os pés deles, eles saem voando por aí. E da mesma forma, meus irmãos, assim aconteceu com Paulo também. Porque Timóteo, depois de dar todas essas boas informações, aí para completar a alegria de Paulo, Timóteo disse: e além de tudo, Paulo, a igreja disse que está morrendo de saudade de você. Aí o coração de Paulo exulta de alegria. O coração de Paulo transborda de felicidade, porque ele está percebendo aqui que a plantação dessa igreja não foi em vão. Todo aquele esforço de 3 semanas está tendo agora toda a bonificação. Mas Paulo tem a consciência, irmãos, que esta glória não é para ele. Esta glória, ela precisa ser devotada a Deus. E como igreja, meus irmãos, como enche de alegria o coração do pastor quando nós percebemos que a igreja, que os membros da igreja, que eles prestam o melhor louvor deles a Deus, que o ensinamento da escola dominical está sendo absorvida com todo cuidado, com todo carinho, com toda atenção. Como alegra o coração do pastor quando nós percebemos que o encontro, a reunião dos Daniéis começou a acontecer e todos os homens se esforçaram para estarem na igreja. Como alegra o coração do pastor quando as irmãs cristãs, elas se reúnem para que a palavra de Deus entre nos corações delas. Como isso alegra, meus irmãos, quando nós percebemos os jovens da igreja se interessando pelo serviço na igreja. Isso alegra o coração do pastor. E que não paremos por aí, meus irmãos, que nós sirvamos a Deus com mais alegria, porque alegra muito saber que a nossa irmã Adelaide em breve estará de volta. Como isso alegra o coração em saber que hoje, conversando com a irmã Josefa, e eu convidando ela de novo, venha para a igreja, irmã. Como alegra o coração em saber que tem membros da igreja convidando mais pessoas para que ouçam a mensagem do Evangelho. Como é bom esse tipo de informação. Informações boas que alegram os nossos corações. Assim como alegrou o coração de Paulo, e como eu tenho certeza que também alegraria e alegrará o coração dos pais, quando seus filhos estão andando bem na vida. E estas boas informações, elas renderam, meus irmãos, pelo menos 3 reações para o coração de Paulo. A primeira reação nós encontramos aí no versículo 9, quando Paulo vai dizer que ele é muito grato a Deus pela alegria que os tessalonicenses, aqueles crentes de Tessalônica, estão trazendo para o seu coração. E com isso, ele agradece a Deus com louvores, com ações de graças.
Porque ele sabe, ele tem a consciência de que tudo que está acontecendo de bom é para a glória de Deus. Tudo o que está acontecendo da forma como Deus planejou é para que o nome do Senhor seja exaltado. Paulo, ele sabe, ele tem essa consciência e ele não puxa essa honra para ele. Ele não puxa para si esta glória. Paulo tem esta consciência de que tudo de bom que acontece é por causa da providência divina. Paulo tem um entendimento, meus irmãos, que todas as coisas boas que acontecem é porque Deus está agindo na história. As coisas ruins que nós fazemos, essas sim, são méritos nossos. Mas as coisas boas que acontecem, o que vem dando certo, o que glorifica a Deus é porque o próprio Deus está se encarregando de fazer estas coisas. Da mesma forma, meus irmãos, como aquele pai e aquela mãe têm a consciência de que se seu filho está indo bem na escola, é para a glória de Deus. Que se os seus filhos estão com saúde, é para a glória de Deus. Se eles crescem nos caminhos do Senhor, é para a glória de Deus, Lusa. Tudo, meus irmãos, é para a glória de Deus. E aqui na igreja também não é diferente. Porque este louvor que tivemos antes da mensagem é para a glória de Deus. Esta transmissão é para a glória de Deus. A reunião das mulheres é para glorificar o nome do Senhor. A reunião dos Daniéis é para exaltar o nome do Senhor. A escola dominical é para que o nome de Cristo seja exaltado. Não tem nada de bom em nós, nenhum mérito pode ser atraído para nós. Tudo, meus irmãos, nessa igreja é para a glória de Deus. Inclusive a pregação desta mensagem. O seu culto é para Deus. Os seus louvores foram elevados ao trono de Deus. Tudo aqui é para a glória de Deus. Nunca vai ser para a glória de homens. Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dados a Deus. Uma segunda reação que nós percebemos aqui no texto, se encontra aí no comecinho do versículo 10, quando Paulo vai dizer que ele orava dia e noite, insistentemente. Em outras versões vai dizer que ele fazia isso com o máximo empenho. É interessante porque, meus irmãos, no capítulo 5, pouquinho mais à frente, Paulo vai nos dar aquela ordem: orem sem cessar, orai sem cessar. E o próprio Paulo está dando o testemunho, ele está dando o exemplo aqui. O texto vai dizer aqui que ele orava dia e noite para aquela igreja continuar perseverando, mesmo em meio a lutas e tribulações e dificuldades. Mesmo em meio a perseguições, eles estavam perseverando na sua fé. E Paulo orava dia e noite. É interessante, meus irmãos, que assim como vocês, pais, oram para que seus filhos pequenos não adoeçam, e ainda que adoeçam, vocês oram para que Deus cure seus filhos. E quando seus filhos vão crescendo, vocês continuam orando para que na adolescência eles não se desviem dos caminhos do Senhor. E quando os filhos crescem, vocês oram a Deus para que eles concluam os seus estudos e entrem em uma universidade. Quando seus filhos crescem um pouco mais, vocês continuam orando a Deus para que Deus dê um bom casamento aos seus filhos. E é interessante, meus irmãos, que quando os filhos casam, aí, Francisco, o marido olha para a esposa e diz: graças a Deus que casou, vai embora em nome de Jesus. E não volte mais não, fique por lá. Aí o marido olha para a esposa e diz: enfim, sóis. E o que é que a esposa diz? Que tristeza, essa casa vai ficar tão grande agora, Lusa. Quando a filha casar, quando ela for para a casa dela, a casa que antes tinha 3, agora só vão ter 2, e a esposa vai dizer: que tristeza, vai ficar um quarto vazio,
a casa vai ficar tão grande. O marido dando glória a Deus que só vai ficar o marido e a esposa vão viver numa lua de mel permanente. E a esposa vai dizer, Cícera, eu estou doida que chegue domingo para eu preparar o primeiro almoço, para trazer todo mundo de volta para casa. Enquanto o marido ora para ficar só, a esposa ora para vir mais gente para dentro de casa. É assim, Dindo, que funciona? Mas o marido ora para que fique só o marido e a esposa, não é? Não acostuma mais não. Sempre tem tanta gente em casa que o homem acaba acostumando. É assim mesmo. É desse jeito. E é interessante, Davidson, que o marido ora por isso. Primeiro ora para que vá embora, aí depois de mais velho, ora para que venha todo mundo de novo. Dá para entender? Só Jesus, só Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, que nós temos orado diuturnamente nessa igreja, para que Deus venha acrescentando mais e mais conforme a vontade dEle. Da mesma forma que eu venho orando para que os irmãos permaneçam firmes na fé que Deus deu a vocês. Da mesma forma que eu tenho orado para que nós não esmoreçamos em nossa fé. Da mesma forma que eu tenho orado, e eu sei que vocês também oram dia e noite, para que Deus continue nos abençoando, para que Deus continue perdoando os nossos pecados, para que Deus continue sendo misericordioso com as nossas famílias, com a nossa igreja, com os filhos, com os casamentos, com as amizades, com o trabalho, para que Deus continue abrindo portas de emprego para que aqueles que não têm emprego, nós continuamos orando dia e noite, para que a palavra de Deus continue sendo pregada com zelo, para que a palavra de Deus continue sendo pregada com verdade, para que apenas o nome de Deus seja exaltado nessa igreja. Nós oramos a Deus dia e noite, para que Deus acalme o seu coração, para que essa pandemia se acabe, para que nós possamos ter aquela comunhão que nós amamos de volta. Nós oramos dia e noite para que os nossos pecados sejam perdoados, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus ouça os nossos clamores e as nossas súplicas, para que os nossos lares sejam um pequeno pedaço do céu aqui nesta terra. É por isso, meus irmãos, que eu tenho orado, e eu tenho certeza que vocês também têm orado pelos mesmos motivos. E no final de tudo, aquele que vai ser exaltado é o nome de Cristo, Cícera. É o nome de Cristo. Uma terceira e última reação, meus irmãos, que Paulo apresenta aqui, finalzinho do versículo 10, é que mesmo diante de tão boas informações, ainda assim Timóteo trouxe algumas informações que não foram tão boas. E algumas situações precisavam ser corrigidas naquela igreja. Nós vimos que um dos motivos que Paulo, uma das situações que Paulo precisava corrigir, meus irmãos, é que tinham pessoas que estavam difamando o nome de Paulo. De algumas pessoas mal intencionadas, Mari, que diziam que Paulo era um mercenário, de que Paulo era um mentiroso, que Paulo era um enganador, que a mensagem que Paulo pregava não vinha da parte de Deus. E se fazia necessário que Paulo corrigisse essas deficiências na fé desses crentes. E este foi um dos motivos pelos quais Paulo escreve esta carta. Havia também outros problemas e Paulo, ao decorrer da carta, ele vai corrigir, e nós veremos isso ao longo da exposição desta carta. Algumas deficiências precisavam ser corrigidas. E lembram da avó Dorinha? Eu não esqueci dela, não. A avó Dorinha chega para sua filha e diz: minha filha, Juninho está fazendo quase tudo certo na escola, mas
Aí a mãe já começa, eu sabia que meu filho não é um anjinho dentro de casa, ele não é tão quietinho assim. Aí vó Dourinha começa a dizer, olha, a professora disse que ele faz a tarefinha todinha, mas ele conversa tanto na sala de aula. Aí vó Dourinha vai dizer para a mãe, para a filha dela, ele é muito inteligente, mas ele fica tirando a atenção dos coleguinhas na aula. Ele é muito inteligente, ele faz a tarefinha muito rápido, mas ele está tão respondão à professora. E a mãe de Juninho começa, eita, eu sabia que estava bom demais para ser verdade. Alguém se identifica aqui com essa realidade, irmãs? Não, né? Nessa igreja não, só se for na igreja da França, como a gente diz lá no Geyser. Aqui não tem isso não. Aqui toda criança aqui só tira nota 9, 9,5 e 10. E se tivesse 11, Cícera, tirava também. As crianças daqui não conversam. Não é, Patrícia? Pouco. As crianças daqui da igreja não são respondonas. As crianças daqui da igreja são inteligentíssimas, Dindo. A bisneta de Dindo, por exemplo, ela é mais inteligente do que todo mundo dentro de casa, porque ela coloca todo mundo no bolso. Primeiro cheiro que ela dá no bisavô, ela já ganhou o bisavô e o que ela quiser acontece. Pense numa menina inteligente. Mas algumas distorções, meus irmãos, precisavam ser corrigidos naquela igreja de Tessalônica. E da mesma forma, meus queridos irmãos, algumas deficiências nós também temos na nossa igreja. A nossa igreja é formada por pessoas, por crentes convertidos. Porque nós temos sim uma fé operosa. Nós temos o amor abnegado a Deus e ao próximo. Nós temos sim uma firme esperança na vinda de Cristo. Nós somos perseverantes em meio a lutas e dificuldades. Mas não somos uma igreja perfeita, porque se fôssemos perfeitos, estaríamos neste momento na glória. E não aqui. Porque aqui somos peregrinos nesta terra. Ainda somos muito cheios de falhas, muito cheios de defeitos. E esses defeitos precisam ser corrigidos. E dentro do possível, meus irmãos, nós estamos corrigindo estes erros. Mas eu quero finalizar esta mensagem trazendo algumas aplicações para nossas vidas. A primeira das aplicações, meus irmãos, é que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, pensamos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, precisa ser para a glória de Deus. Precisamos agradecer a Deus por tudo que nós somos. Nós precisamos nos alegrar na palavra. Nós precisamos nos alegrar uns com os outros, com louvores, com ações de graças. E no final de tudo isso, a glória, o louvor vão ser dados única e exclusivamente a quem? A Deus. Tudo aqui é para a glória de Deus. Uma segunda aplicação que nós trazemos nessa noite para nossas vidas é que nós precisamos ser crentes de oração. Precisamos, meus irmãos, assim como Paulo fazia, orarmos dia e noite com muito empenho, com muita insistência. Precisamos cumprir a ordem de Paulo quando ele disse, orem sem cessar. Precisamos orar a Deus para agradecer. Precisamos orar a Deus para pedir. Precisamos orar a Deus para interceder uns pelos outros. Nós precisamos orar a Deus para que Deus continue nos abençoando. Nós precisamos continuar orando para que Deus continue sendo misericordioso para com o seu povo. Nós precisamos continuar orando para que Deus nos dê alegria, para que Deus nos dê ânimo, para que Deus nos dê da sua paz,
para que Deus nos encoraje, para que Deus nos conforte, para que Deus nos console, para que Deus nos traga toda aquela paz na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, que nós tanto precisamos. E precisamos orar muito a Deus. E finalmente, naquelas áreas da nossa vida em que nós precisamos corrigir, que nós peçamos a Deus sabedoria. Não sabedoria terrena, Carol, mas a sabedoria, Rosinaldo, que vem do alto. Sabedoria essa que só pode vir da parte de Deus. Para que nós possamos corrigir as nossas falhas, para que nós possamos, Cícera, corrigir os nossos defeitos, aqueles que nós sabemos que temos. E precisamos sim, Alisson, pedir esta sabedoria a Deus, para que estas deficiências na nossa fé sejam corrigidas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Para nós concluirmos este culto, da mesma forma como Paulo nos ordena, orando. Eu convido os irmãos a que fechem seus olhos, que você curve sua cabeça neste momento. Enquanto a equipe de louvor se organiza aqui, que nós possamos nesse momento, em oração, refletirmos sobre as nossas deficiências na fé, que nós oremos uns pelos outros e que nós glorifiquemos a Deus com as nossas atitudes. Pai querido e santo, obrigado por mais um culto. Obrigado por mais uma noite, Deus, em que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui em Tua casa. Que o Senhor continue, Pai amado, perdoando os nossos pecados. Que o Senhor continue derramando da Sua graça, da Sua misericórdia, do Teu amor, do Teu sustento, do Teu livramento, da Tua graça, da Tua alegria, Pai amado. Que o Senhor continue aumentando a nossa perseverança. Que o Senhor nos dê o entendimento para que nós possamos consolar uns aos outros, para que nós possamos consolar, para que nós tenhamos, Senhor Deus, uma palavra de consolo naqueles dias tão difíceis, que a tristeza não faça mais parte da nossa vida. Pai querido, que o Senhor permita que não falte o pão de cada dia em nossos lares. Oh Deus, que essas dificuldades que estamos encontrando na igreja com essas reformas, Pai amado, que o Senhor nos dê o entendimento e que nos abençoe para que possamos corrigir estes problemas, Deus. Para que possamos ter um lugar mais confortável para Te honrar, para louvar ao Teu santo nome, para bendizer o Teu santo nome e para reconhecermos que somos totalmente dependentes de Ti, meu Deus. Abençoa cada casamento dessa igreja. Abençoa, Deus, cada jovem, cada criança dessa igreja, os idosos da nossa igreja, Deus, que o Senhor seja por cada um deles em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos levar para casa em paz. E que domingo, Senhor Deus, estejamos aqui em Tua casa mais uma vez, para entregarmos a Ti, Pai, o nosso melhor louvor, o nosso melhor culto, Pai, para que o Senhor receba a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável, Deus. Esse é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão, rica e abundantemente. Boa noite a todos.